Paz Deus, irmão Ludiayan. Tudo bem, meu irmão? Olha só, irmão Ludiayan, tá? É um assunto que traz bastante dúvida e questionamento, né? O pecado imperdoável, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é exatamente blasfemar contra o Espírito Santo, né? E essas passagens aí que fala, como 1 João, Hebreus, né? Mateus. Então, essas passagens, o que realmente quer dizer? Qual é o pecado que está dizendo nessas passagens de fato? Então, vamos lá. Olha só. Primeiro, 12 de Mateus diz assim: portanto, eu vos digo, todo pecado de blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Olha só, irmão Ludiayan, o que o próprio Senhor Jesus disse: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Todo, irmão Ludiayan. E aqui o Senhor Jesus já deixou a exceção do único pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é blasfemar contra o Espírito Santo? O próprio Senhor Jesus explicou nessa mesma passagem. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, então blasfemar é falar contra, irmão Ludiayan. Então, blasfêmia contra o Espírito Santo é falar contra o Espírito Santo. É o único pecado que não tem perdão. Então, todos os demais pecados é passivo de perdão diante de Deus. Inclusive está aqui, ó. Se alguém falar palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Então, se falar mal contra o próprio Senhor Jesus é passivo de perdão. Mas falar contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável, tá? E é justamente, irmão Ludiayan, esse pecado para a morte que o apóstolo João diz na epístola de 1 João 5,16. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Você entendeu? Então, se nós soubermos que o nosso irmão pecou, nós devemos orar por ele, para que Deus o perdoa, né? Para que ele se levante do seu estado pecaminoso. Mas se nós soubermos que alguém pecou para a morte, blasfemou contra o Espírito Santo, nós não devemos nem orar por essa pessoa. É esse pecado que João disse aqui e chamou de pecado para a morte, tá? Outras passagens que traz questionamento, Hebreus 6:10. É impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Olha só, é impossível, tá? Então, quer dizer o quê, irmão Ludiayan? Só pode blasfemar contra o Espírito Santo quem é crente, quem é servo de Deus convertido. Criatura não, porque a criatura não conheceu nada, não provou nada, tá? Agora o servo de Deus não, como diz aqui, ó, já foi iluminado, provou o dom de Deus, foi participante do Espírito Santo, provou a boa palavra de Deus, sentiu as virtudes do céu, mas recaiu. Então é impossível que esses, irmão Ludiayan, de novo se arrependam e Deus os perdoe. Tá? Então aqui não está falando do adultério, aqui não está falando da fornicação, da prostituição, do pecado da imoralidade sexual. Aqui está dizendo da blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá? Em Hebreus 10 é a mesma coisa.
Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. De quanto maior castigos cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Então, novamente, olha só, se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, aqui também não está falando se pecarmos voluntariamente o pecado de adultério, de fornicação ou de prostituição. Não, não. Todos esses pecados são voluntários. Todos esses pecados são voluntários. Como é que a pessoa vai cometer esse pecado de imoralidade sem querer? Ah, foi sem querer. Não. A pessoa foi tentada, né? Não resistiu à tentação, à concupiscência da sua carne, cedeu ao pecado e foi lá voluntariamente e pecou contra o corpo. Cometeu a imoralidade sexual. Mas não é esse pecado voluntário. Esse pecado voluntário que está dizendo aqui em Hebreus é isso aqui, ó. Falar mal voluntariamente, propositalmente contra o Espírito Santo de Deus, irmão Ludiayan. É isso aqui, ó. Provou o dom celestial, foi participante dos dons de Deus, recebeu o Espírito Santo, sentiu a presença do Espírito Santo, mas por algum motivo, irmão Ludiayan, perdeu a fé totalmente e desconsidera, desacredita de toda a obra e ação do Espírito Santo. Então, pragueja contra o Espírito Santo, amaldiçoa, xinga e profere palavras ofensivas voluntariamente, propositalmente contra o Espírito Santo de Deus. Isso é blasfêmia, meu irmão. Esse é o pecado imperdoável que diz lá em 12 de Mateus, em 1 João 5, que é o pecado para a morte, e em Hebreus 6 e 10, que diz que é impossível que quem cometeu esse pecado novamente seja renovado. Então é isso, irmão, tá? É isso que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem perdão, nem neste século, nem no século futuro. Ah, irmão Leandro, mas o nosso corpo é o templo e morada do Espírito Santo. Então, se alguém adultera, se alguém fornica, se alguém se prostitui, está blasfemando contra o Espírito Santo, porque o corpo é o templo e morada do Espírito Santo. Não! Quem comete o pecado de imoralidade sexual, ele está pecando contra o seu próprio corpo. Ele não tem a intenção de blasfemar contra o Espírito Santo. Lembra, aquele que peca contra o Espírito Santo voluntariamente, que fala contra o Espírito Santo, desacredita, desconsidera, perdeu a fé, não crê mais que aquele movimento espiritual pelo Espírito de Deus não era de Deus. A pessoa desacreditou. Então, isso é blasfemar. Mas alguém que cai na tentação e peca sexualmente e depois se arrepende do seu pecado, isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos lá. Quem blasfema contra o Espírito Santo, ele larga tudo, irmão Ludiayan. Ele não quer mais saber de igreja, ele não quer mais saber das coisas de Deus. Ele desacredita de todo o movimento espiritual inspirado pelo Espírito Santo. Por quê? Quem age na igreja? Quem age na igreja é o Espírito Santo por ordem de Deus, né? Então, todo milagre na igreja, a manifestação dos dons, o dom de língua, o dom da profecia, a pregação da palavra, o discernimento, a revelação, a visão, né? Toda aquela manifestação espiritual na igreja é o Espírito Santo de Deus que opera. Você entendeu?
Toda manifestação espiritual na igreja de Cristo é o Espírito Santo que opera. Então, a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela passa a desacreditar de tudo aquilo que ela viveu, de tudo aquilo que ela sentiu, Ludiayan, de tudo aquilo que ela provou. Às vezes a pessoa falava em línguas, profetizava, pregava, mas ela, por algum motivo, ela perdeu a fé. Então, ela recai, ela abandona tudo, ela desacredita de tudo e passa a dizer que tudo aquilo não era nada de Deus, não era nada do Espírito Santo. E abandona tudo, abandona a igreja, passa a ser ateu. E tem pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo, desacredita de tudo isso que ela provou, de toda manifestação espiritual, e vai para o espiritismo, vai para a feitiçaria e atribui tudo aquilo que o Espírito Santo operava na igreja, que ele participou, atribui a espíritos malignos. Você entendeu? Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Então a pessoa que blasfema, ela sai da igreja, ela para, ela vira ateu, vira espírita, vira gnóstico, vira místico. Ela desacredita de que toda aquela manifestação espiritual era do Espírito Santo. Ela abandona a igreja, ela sai da igreja. Ela não fica mais no meio do povo, entendeu? Porque ele passa a desacreditar. Então passa a blasfemar contra o Espírito Santo.